Olá, gente. Espero que estejam todos bem. Nós vamos começar aqui a nossa terceira aula de cálculo, tá? Então, nós vamos hoje falar do Teorema Fundamental do Cálculo, que com certeza é um dos teoremas mais importantes que nós temos no cálculo. E vamos começar com uma aplicação que surge inerente à definição da soma de Riemann, inerente ao Teorema Fundamental do Cálculo. Tá? Então, vamos começar enunciando o famoso teorema fundamental do cálculo. Então, seja f de x uma função integrável em AB, que é o intervalo, e f maiúsculo de x uma primitiva de f de x em todo o intervalo. Aqui era para ser um f minúsculo, tá, gente? Perdão. Então, se a gente quiser calcular a integral de A até B, a integral definida dessa função f de x, basta que eu encontre uma primitiva e calcule f de B menos f de A. Tá? Olha que maravilhoso. Nós estamos relacionando aquela soma de Riemann, que por hora não falava nada de primitiva, a gente ficava calculando soma de retângulos, agora simplesmente a diferença da primitiva avaliada nos intervalos B e A. Tá? Então, é um resultado bastante forte e bem interessante. Vocês vão ver que isso vai nos implicar o cálculo de áreas e futuramente nós vamos ver outras aplicações da integral que saem da área, que adentram a outros espaços, tá? Cálculo de comprimento, cálculo de volume, área superficial, são coisas bem mais finas. Então, para simplificar essa notação, f de B menos f de A, comumente a gente usa esse colchete aí, tá? E bota de A até B. Então, em vez de escrever isso aqui, nós vamos escrever só a Fzão aplicado de A até B, com essa notação, tá? Parece ser feio no começo, mas ela é muito prática. Então, como é que a gente prova isso? Então, nós vamos iniciar, supondo que essa minha função f de x, ela tem uma primitiva, ou seja, existe uma função f maiúsculo, que quando eu derivo essa f maiúsculo, dá exatamente a minha f de x em todo o intervalo. Então, nós vamos começar assumindo ou admitindo que essa f tem uma primitiva. Tá? Então, agora o que é que nós vamos fazer? Nós vamos olhar para cada soma de Riemann. Essa seria cada parcela da soma de Riemann. E lembrando que esse CI era um ponto dentro do intervalo xi menos 1, xi, desse intervalinho, que a gente escolhia de forma aleatoriamente. Agora, de forma aleatória, tá? Perdão. O que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos olhar para f maiúsculo nesse mesmo intervalo e vamos aplicar o teorema do valor médio. Tá? Para quem não lembra, retorna lá na aula de teorema do valor médio que nós vimos no cálculo 1 ainda. Tá? Então, o que é que o teorema do valor médio garante? Que existe um CI dentro desse intervalo. Na verdade, existe um C, tá? Só que nós vamos escolher o CI exatamente esse C, que vale esse valor. É a diferença da função aplicada nos extremos do intervalo, dividido pela diferença dos extremos do intervalo. Existe um C que satisfaz essa fração, e eu vou chamar esse C de CI. Tá? Então, olha que interessante. Se você olhar com carinho, o Fzão linha de CI é a mesma coisa do F de CI. Tá? Por quê? Porque a f maiúsculo é uma primitiva para a minha função f de c. Então, nós podemos trocar cada parcela da soma de Riemann por essa diferença. Tá? Então, a soma de Riemann ela vai ficar um pouco diferente. Ela vai ficar como? Eu posso olhar para ela assim. Em vez de olhar para ela assim, eu vou olhar para ela assim agora, como está circulado em vermelho. E fazer essa soma, gente, é nada mais, nada menos do que desenvolver esta soma que está aqui à esquerda, que eu estou sublinhando. Só que se você olhar com carinho, os termos vão sempre se cancelar. O único termo que vai ficar é o f de x0, negativo, e o f de xn, positivo. Os outros todos vão se cancelar no meio do caminho. Ou seja, essa soma vai se reduzir a
fazer essa diferença. Mas não sei se vocês lembram, o xn na partição seria o próprio b e o x0 na partição seria o próprio a. Ou seja, essa integral definida é nada mais, nada menos do que avaliarmos a função na primitiva entre os intervalos de integração. Tá? Então, você até poderia pensar, professor, se eu já definiu uma notação diferente, você poderia então escrever só assim, de A até B? Poderia, tá? Mesma coisa. Tá? Então, nós temos agora uma forma de calcular essas integrais definidas. Observe que na aula passada nós trabalhamos com a soma de Riemann e com a ideia de área, mas a gente não tinha uma ferramenta para calcular essas integrais definidas. É como se a gente tivesse que fazer soma de retângulos e ir afinando esses retângulos para tentar uma aproximação para essa integral. Mas agora não. Agora nós temos como calcular essas integrais definidas. Tá? Então, eu trouxe alguns exemplos só para que a gente firme o nosso estudo. E o primeiro é bem simples. Tá? Então, vou primeiro encontrar uma primitiva. Quem seria a integral de 0 até 4 de 1 sobre 2 dx? Eu encontro uma primitiva que é 1 sobre 2x, e aí eu avalio de 0 até 4. Então, observe como eu já fiz rápido. Eu achei a primitiva 1 sobre 2x e já avaliei de 0 a 4. Fazer isso, gente, é avaliar a função primeiro no 4, 1 sobre 2 vezes 4, menos, depois avaliar no 0, 1 sobre 2 vezes 0. Essa primeira parcela dá 2, a segunda parcela dá 0. Então, o que é que nós temos? Que a integral de 0 até 4 de 1 sobre 2 dx vai me dar apenas 2, tá? Então, um exemplo simples, mas a gente vai entendendo, assim, gradativamente, nós vamos entender essa ideia de integral. Tá? Eu trouxe um exemplo um pouquinho mais difícil, de menos 2 até 1, de x ao quadrado menos 1. Então, o que é que eu vou fazer? Vou achar uma primitiva, x ao cubo sobre 3 é a primitiva de x ao quadrado, menos x, que é a primitiva de menos 1, e agora eu vou avaliar de menos 2 até 1. Então, primeiro eu vou avaliar no 1, fica 1 ao cubo sobre 3, menos 1, e agora eu vou avaliar no menos 2, menos 2 ao cubo sobre 3, menos... Tá. Então, vou botar ainda na frente. Fica 1 ao cubo menos 1, 1 ao cubo menos 1, que é 1 ao cubo sobre 3, perdão, menos 1, que é 1 terço menos 1. Aqui, o que é que nós temos? Menos, fica menos 8 sobre 3 mais 2. Então, vamos continuar aqui embaixo. Vou fazer primeiro essa subtração que está no primeiro parênteses. Então, fica assim, ó, 3, 1 menos 3. Agora eu tenho um menos da fórmula. E eu vou fazer agora a subtração ali. 3 menos 8 mais 6. Então, fica menos 2 terços menos 2 terços. Menos com menos dá mais. Tá? Então, se você olhar com carinho, esse resultado vai dar 0. Então, continuando. Essa parece ser bem mais difícil, né? Então, eu vou fazer assim, ó, integral de 1 até 4. E eu vou quebrar 1 sobre raiz de x mais integral x sobre raiz de x. Tá? Então, eu vou fazer assim, ó. Fica integral de 1 até 4 de x elevado a menos meio mais integral de 1 até 4 de x elevado a meio. Eu só fiz manipular, tá? 1 sobre raiz de x é 1 sobre x a meio, ou x elevado a menos meio, perdão. E o outro também, tinha x elevado a 1 dividido por x elevado a meio. Conserva a base que é x, subtrai os expoentes.
Então, agora eu posso usar aquela primitiva, que eu conheço muito bem, que é somar 1 no expoente e dividir por o resultado dessa soma. Então, fica x elevado a meio na primeira, que eu somei 1, e eu vou dividir por meio. Dividir por meio é a mesma coisa de multiplicar por 2. Mas, somando 1 lá, fica x elevado a 3 meios. Dividir por 3 meios é a mesma coisa que multiplicar por 2 terços. Tá? E agora eu avalio de 1 até 4. Então, vou avaliar em 4 primeiro, fica 2. E aí eu vou botar assim, 4 elevado a meio, mais 2 terços de 4 elevado a 3 meios, menos, como é 1, gente, eu já vou omitir. X elevado a 1 elevado a meio é a mesma coisa que 1. 1 elevado a 3 meio é a mesma coisa que 1. Vou botar só assim, ó, 2 mais 2 terços. Porque fica muito mais fácil trabalhar, tá? Então, como é que fica? No primeiro parênteses, eu consigo tirar a raiz de 4, que é 2. Então, 2 vezes 2 mais 2 terços. Esse 4 consegue sair da raiz, fica 2 ao cubo, que dá 8. Tá? Então, lá fica 6 mais 2 sobre 3. Então, no primeiro parênteses, tem 4 e 16, né, nos numeradores. Fica 12 mais 16 sobre 3. E aí eu vou só subtrair ele, menos 8 terços. Então, fica 20 sobre 3. Tá? Então, observe que pode ser trabalhoso, mas a gente consegue. Vamos fazer mais um. Aqui, eu quero encontrar menos 1 até 1 de t elevado a 1 terço. Tá? Então, isso aí dá quem? Dá. Eu vou somar 1 no expoente, fica t elevado a 4 terços, e eu teria que dividir por 4 terços, mas eu vou fazer assim, ó. Como dividir por uma fração e multiplicar por seu inverso, eu já vou botar assim. Tá? E agora eu avalio o t de menos 1 até 1. Tá? Então, fazendo 1 é simplesmente deixar 3 quartos. E fazendo um menos 1, como nós temos um numerador par, tá? É a mesma coisa de fazer no 1, tá? Então, fica 3 quartos. Eu vou fazer menos 1 elevado a 4. Tudo isso na raiz cúbica. Tá? Só para vocês verem que realmente vai dar a mesma coisa. Então, é 3 quartos. Elevar menos 1 a 4, fica o próprio 1. Tirar a raiz cúbica de 1, o próprio 1. Isso aqui dá 0. Tá? Então, essa integral deu 0. Tá? Então, a gente poderia fazer isso por horas, tá? Fazer integrais definidas por hora. Por hora, passar um tempão. Quando eu falei por hora, por um grande tempo. Só que, até o momento, essa integral definida para a gente, ela surgiu com a ideia de área, mas nós não estamos calculando área. Observe, gente. Como é que eu calculo a área abaixo de uma curva e dá 0? Sendo que eu sei que tem área aí. Tá? Então, esse exemplo, em particular, ele relata muito a última observação que eu fiz na aula passada, de uma função que ora estava embaixo, ora estava em cima, e que acabou a gente tendo áreas canceladas. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco, mas para isso nós vamos motivar nosso estudo falando um pouco sobre cálculo de áreas. Tá? Agora nós vamos relacionar, de fato, o teorema fundamental do cálculo ao próprio cálculo de área. Tá? Nós vamos fazer isso dividido em alguns pontos. Tá? Então, o cálculo de áreas foi a motivação de nós termos a soma de rima. Foi a motivação para a gente pensar no que é uma integral definida. E agora, nós vamos usar essa ferramenta para resolver o problema que a originou. Tá? Então,
Primeiro, nós vamos pensar na área abaixo de uma curva. E agora nós vamos começar a ter cuidado. Nós vamos calcular a área que está entre uma curva e o eixo das abscissas. Só que a curva estando acima. Eu trouxe um exemplo em particular para a gente entender como é que funciona. Observe, essa função aí, 16 menos x ao quadrado, é uma parábola, a gente viu lá no curso de funções e gráficos, com a concavidade para baixo, e as raízes são menos 4 e 4. Tá? Observe que o que é que nós temos? Uma função que a área que a gente quer calcular, olha, observe que eu desenhei a área que eu quero entre menos 4 e 4. A área está entre a curva em questão e o eixo das abscissas, aqui é o eixo X. Tá? Então, a área que eu quero calcular, ela está inteiramente acima. Então, se você pensar naquela soma de rima, realmente as alturas vão ser as imagens da função. E as alturas vão estar positivas, já que eu estou trabalhando em um trecho da função que ela é sempre positiva. Então, nada mais natural do que eu pensar que a área da figura rachurada que eu desenhei ser a integral da função. No intervalo AB, em particular, para este caso, nós estaremos calculando a integral de menos 4 até 4 de 16 menos x ao quadrado dx. Olha que interessante. Nesse caso, entre menos 4 e 4, essa área vai ser exatamente essa integral definida. Tá? Observe que a integral definida pode não representar a área, mas nesse caso, em que a função está inteiramente acima, a integral definida representa a própria área. Tá? Então, eu vou calcular aqui, dessa vez eu trouxe digitado, porque eu temi a aula ficar muito grande, e aí a gente já fazia mais rápido. Tá? Então, eu achei uma primitiva para 16, que é 16x, achei uma primitiva para menos x ao quadrado, que é menos x ao cubo sobre 3. Ficou com dúvida? Eu tento derivar aqui só para ver se vai dar certo. A derivada de 16x é 16, derivada de x ao cubo sobre 3, baixa o 3 cancela com o 3 que tem na fração, então nós ficamos com x ao quadrado de fato. Então, está certa a primitiva, e eu tenho que avaliar de menos 4 até 4. Então, o que foi que eu fiz? Avaliei no 4 à esquerda, menos, e avaliei no menos 4 à direita. Então, aqui está avaliada no 4, e aqui está avaliada no menos 4. Basta você olhar que eu fiz a conta bem detalhadamente. No próximo passo, o que foi que eu fiz? Algebrismo. 16 vezes 4, 64. 16 vezes 4, menos 64, mas tem um menos aqui de fora. Trouxe isso para cá. Esse pedaço é negativo, eu trouxe para cá. Então, vai apagar os positivos. Tá? Os positivos são os dois primeiros. Esse é negativo. Esse aqui ficou positivo momentaneamente, mas tem um menos lá fora. Então, ele continua negativo. Então, eu trouxe ele para cá. Então, olha que interessante. Ficou 64 mais 64 positivo e ficou 64 sobre 3 duas vezes negativo. Então, eu juntei tudo numa fração só e ficou essa área 256 sobre 3. Tá? Uma coisa interessante, e a gente vai ver em outra aula, que dava para a gente calcular só um pedaço desse e multiplicar por 2, tá? Mas a gente vai ver na próxima aula. Essa conta sugere isso. Se você olhar com carinho, duas vezes uma coisa, duas vezes uma coisa. O que nós temos é um dobro de alguma coisa, tá? Esse exercício sugere. Mas a gente vai ver em outras aulas. Então, nós temos esse resultado, tá? O que pode acontecer é nós termos uma área, querermos encontrar uma área que está abaixo do eixo das abscissas. E observe, não é porque a função está abaixo do eixo das abscissas que eu posso dizer que a área é negativa. Não faz sentido dizer que uma área é negativa. Tá? Então, nesse caso, gente, o que é que a soma de rima dá? Ela me dá alguma coisa que parece com a área, mas não é a área. Por quê? Porque na soma de rima, cada altura estaria negativa. Cada altura dos retângulos, de fato, representam retângulos que aproximam a área.
mas cada altura está saindo negativa. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu teria que multiplicar para dar certo cada altura por menos 1. E esse menos 1 poderia sair da soma. Então, para o caso em que a função está abaixo do eixo das abscissas, a área da figura rachurada é exatamente menos a integral de a até b de f de x dx. Então, basta que eu coloque um menos na integral. Então, para este caso, em particular, já que aqui eu trouxe a função é f de x igual a x ao quadrado menos 4x, para esse caso em particular, é fazermos a integral menos a integral, de 0 até 4 de x ao quadrado menos 4x dx, tá? Então, o que é fazer isso? Primeiro, eu tenho que encontrar uma primitiva para a função que está aqui dentro. Quem seria? No olho. Eu tenho que encontrar a primitiva para x ao quadrado, eu somo 1 no expoente, divido por o resultado que eu encontrar, menos 4. Eu novamente somo 1 no expoente, 1 mais 1, 2, e divido por o que encontrar. Agora eu faço uma simplificação, porque é que dá. Então, é essa a minha primitiva. E eu vou avaliar ela de 0 até 4. Observe que eu botei o menos lá fora. Tá? O menos está lá fora. Agora, o que é que eu vou fazer? Seguir fazendo os passos algébricos. Aqui, gente, eu esqueci, vocês vão me perdoar, desse parênteses. Tá? Eu não botei ele e observe que não deu errado porque essa parcela dá 0. Mas se essa parcela não desse 0, nós poderíamos errar. Mas vamos fazer de conta que esse parênteses está aqui. Tá? Então, eu substitui primeiro no 4, fica 4 ao cubo sobre 3 menos 2 vezes 4 ao quadrado. Depois eu substituo no 0. Substituir no 0 fica 0 menos 0. Essa parcelinha aqui, ó, ia sumir todinha. Então, de fato, bastava eu fazer menos a substituição no 4. Tá? E aí a gente faz um algebrismo não tão difícil, fica 64 sobre 3. 3 vezes 32 dá 96, então fica 64 menos 96, tudo dividido por 3. 64 menos 96 dá menos 32. Sobre 3 tem um menos lá fora. Observe que se eu tivesse botado menos, eu ia encontrar agora uma área negativa. Não fazia sentido, tá? Ou seja, essa área dá 32. Tá? Então, o que nós temos é uma área que é 32 sobre 3. Dando continuidade, a gente poderia pensar agora como calcular uma área entre curvas. Olha que interessante, calcular uma área entre curvas. E o que é que nós vamos fazer para tentar deduzir uma fórmula para calcular a área entre curvas? A gente pode pensar em usar o que a gente acabou de ver. Primeiro, as áreas abaixo de uma curva e a abscissa. Depois, e caso ela esteja embaixo? Então, de qualquer forma, a gente vai usar as duas. Então, vamos pensar. Observe que se eu pegar a área da de cima menos a área da de baixo, eu vou encontrar alguma coisa. Tá? Então, é pensando em usar essas duas fórmulas que nós vamos apresentar essa próxima fórmula, que é, se eu tiver uma área entre duas curvas, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer a diferença da que tiver por cima menos a que tiver por baixo. E agora eu não vou mais me preocupar com os sinais, tá? Então, quem seria a área entre as curvas? Seria fazer a área de cima menos a de baixo. Observe, gente, que você poderia fazer de trás para frente. Definindo essa, você conseguiria voltar para aquelas formas. Porque no caso em que a abscissa está por baixo, ficaria, a de cima seria a função menos a abscissa. No caso que a abscissa está por cima, a gente faria 0 menos a função. Então, essa área entre curvas deixa as que a gente acabou de ver um caso particular da área entre curvas, tá? Então, para a gente fixar, o que é que nós vamos fazer? Tem duas funções, uma por cima e uma por baixo, a gente vai olhar qual é o intervalo que eu quero calcular. Eu quis esse intervalo aqui, ó, que vai de menos 2 até 4. Nesse intervalo, quem está por cima é a G. Tá? Então, vou olhar a G menos a F
de menos 2 até 4. Observe, gente, que se eu quisesse calcular outra área, eu tinha que pensar direitinho quem era que ia estar por cima, quem era que ia estar por baixo, tá? Não é sempre a mesma coisa, tá? Então, para este caso em particular, eu quero calcular essa área em vermelho. Então, eu tenho que olhar para as abscissas dos pontos onde começo a calcular e onde eu termino. E nesse caso em particular, basta que eu faça essa integral de menos 2 até 4 da função de cima, que é a g, menos a função de baixo, que é a f. Então, essa é a g e essa é a f. Tá? Então, vamos fazer essa conta com atenção. Primeira coisa que eu vou fazer é esse jogo de sinal. Tá? Tem um parênteses aí, tem um menos fora. Eu vou fazer um jogo de sinal. Eu quero calcular isso. Eu só fiz agrupar o x ao quadrado. Tá? Então, eu quero calcular isso. Então, vou achar uma primitiva. Primitiva de 16, 16x. Primitiva de menos 2x ao cubo. 2x ao cubo sobre 3. Primitiva de 4x, 2x ao quadrado. Então, eu fico com essa primitiva. E eu tenho que avaliar ela de menos 2 até 4. Tá? Então, olha que vai dar um pouquinho de trabalho, mas a gente consegue. Então, substituindo 4, aqui foi fazer o x igual a 4. E aqui foi fazer o x igual a menos 2. Então, não tem nenhum erro aí até agora, tá? Próximo passo, fazer os algebrismos necessários, tá? Então, para simplificar, para vocês entenderem, o que foi que eu fiz? Eu peguei as parcelas inteiras e agrupei, tá? Aqui temos 64 e aqui temos 32. Quando eu somo, dá 96. Então, e aí eu peguei a parte que não é inteira e botei aqui, 128 sobre 3. Do outro lado eu fiz a mesma coisa, ó. Tem menos 4, tem menos 32. Então, fica menos 36. Juntei a parte inteira. Já a parte fracionária, se você olhar, ela ficaria negativa, só que tem um menos fora, tá? Então, é 8 vezes 2, dá 16 sobre 3. E agora eu faço um jogo de sinal. Fiz o jogo de sinal e juntei as partes inteiras com as inteiras e as fracionadas com as fracionadas. Então, esse aqui com esse eu juntei. Observe que pelo jogo de sinal ela ficou positiva, a parte inteira ficou toda positiva, somei deu 132. E a parte fracionada ficou toda negativa, já que tem um jogo de sinal aqui, ó. Então, essa parte fracionada ficou menos 144. Tá? Eu separei assim só para tentar ficar mais simples a conta. Você queria fazer as somas, fração a fração? Tá tudo bem, tá? Vai dar o mesmo resultado. E aí, por fim, eu fiz a soma, tá? Fiz o MMC e fiz a soma. Então, deu essa área. Então, eu vou encerrar a aula de hoje com a mesma observação que eu fiz no final da aula passada. A gente tem que tomar cuidado quando a gente olha simplesmente para uma integral definida. Não necessariamente ela represente uma área, tá? Um fato disso é que ela, se der um valor negativo, como é que faz sentido você falar de área negativa? Toma cuidado, tá? Então, eu trouxe um exemplo abaixo que é igualzinho o exemplo que eu trouxe na aula passada, à mão. Dessa vez eu digitei uma função para a gente debater o que seria a integral definida. Então, vamos pensar. O que representa essa integral definida? Vamos fazer essa integral definida só para você ver. Ó, uma primitiva para o cosseno é o seno, porque se você derivar o seno, vai dar exatamente o cosseno. Então, essa integral aí, de 0 até 2π, cosseno de x dx, é o seno de x avaliado de 0 até 2π. Então, eu tenho que fazer o seno de 2π e subtrair do seno de 0. Tá? Vou botar assim. Seno de 0. Mas isso aqui é 0 e 0. Isso aqui dá 0. Se a gente olhar para a figura, gente, o que é que nós temos aqui, ó? A figura faz isso. Cosseno, ele sai do 1 aqui, ó. Mergulha até o menos 1. Todo mundo conhece o cosseno. A gente viu lá no curso de funções e gráficos. Função periódica do período 2π.
e depois ela retorna lá para o 1 de novo. Se a gente pensar nas áreas, olha as áreas que aparecem. Aparece essa 1, que eu vou pintar de azul porque ela está acima, e aparece essa 3 também, que eu estou pintando de azul porque ela aparece em cima. Tá? E eu vou pintar essa área A2, que aparece abaixo da abscissa, de vermelho. Tá? Então, observe, o que é que acontece quando eu faço essa integral definida? Ela não está representando uma área para mim. Ela não está representando diretamente uma área para mim. O que ela está representando é a soma das duas áreas positivas subtraído da área negativa. Por quê? Porque se você olhar para esta integral definida, pela propriedade que a gente apresentou na aula passada, é a mesma coisa de apresentar, de fazer esta soma de 3 integrais. Eu quebrei exatamente nos intervalos A1, A2 e A3. Nos intervalos que geram as áreas A1, A2 e A3. Tá? A primeira integral, a função é toda positiva, ela gera a área A1. A segunda integral, a função é negativa, toda negativa. O que é que ela gera? Menos A2. A terceira integral, a função é toda positiva, ela gera o A3. Então, observe, essa integral definida, ela não me dá a área, ela me dá o quê? Me dá a soma das áreas positivas subtraída da área negativa. O que é que está dizendo aí? Que a parte negativa tem a mesma área da soma das duas partes positivas. É isso, porque deu zero, né? Então, cuidado. Se você, de fato, quisesse encontrar essa área, que é a 1 mais a 2 mais a 3, você teria que fazer um pouco diferente. As partes que são positivas permanecem com o sinal de mais, só que a parte do meio eu teria que botar esse menos aqui. Cuidado, tá? A gente teria que botar um menos, porque nessa parte o integrando é negativo. Então, a gente teria que tomar esse cuidado, tá? Então, se você perguntar, professor, então calcula essa área aí. Para a gente calcular essa área A, o que é que eu faria? Eu vou só inserir uma página aqui. A gente teria que calcular a soma dessas três integrais, tá? Então, eu poderia fazer simplesmente, já que se a gente olhar com carinho, olhando para cá, para esse onde eu estou, A1 menos A2 mais A3 dá zero. Então, se eu calcular o A2, eu consigo encontrar A1 mais A3, tá? Porque basta passar o A2 para o lado de lá, o A2 é o próprio A1 mais A3, tá? Quando eu calculei a integral definida de 0 até 2π, eu constatei isso. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou calcular só o A2, porque se eu calcular o A2, eu acho o A1 mais A3. Aí eu encontro o A, tá? Então, vamos fazer A2. A2 é quem? Eu vou pegar o A2 aqui sorrateiramente. Não foi? Então, vamos escrever o A2. O A2 é a gente integrar de π sobre 2 até 3π sobre 2. Então, de π sobre 2 até 3π sobre 2. Tá? Só que eu tenho que botar um menos. Por quê? Porque a função é negativa. No integrando é negativo nesse intervalo. Então, cosseno de x, dx. A gente fez essa primitiva. Então, vou fazer assim, ó, menos o seno de x. E agora eu avalio de π sobre 2 até 3π sobre 2. Então, vou botar assim, menos fora. Vou avaliar em 3π sobre 2. E vou avaliar em π sobre 2. Isso aí vai me dar menos. Em 3π sobre 2 é menos 1. Menos em π sobre 2 é 1. Então, fica menos 2. Como tem um menos fora,
2 positivo. Então, o A2 é 2. E a gente sabe, então, que A1 mais A2 também tem que ser 2. Então, quem seria A? A não é A1 mais A2 mais A3? Então, teria que ser 2 mais, que dá 4. Então, se você estivesse pensando nessa área, em toda essa área rachurada, se você estivesse pensando nela, você não poderia simplesmente calcular a integral definida de 0 até 2π, porque você não ia encontrar. Essa área toda daria 4, não daria 0, como foi dado pela integral definida. Então, eu encerro mais uma aula nessa mesma observação. Cuidado! Na próxima aula, nós vamos começar a estudar as técnicas de integração, para poder a gente conseguir encontrar mais e mais primitivas, tá? Então, a gente fica por aqui. Eu espero que vocês estejam conseguindo acompanhar. E até a próxima.